Eu queria perguntar uma coisa delicada que você mencionou agora. Se você não quiser falar sobre a vida pessoal íntima de vocês, não precisa, beleza? É que você falou que vocês tiveram 2 filhos. Uhum. Isso, Samuel e Ana Júlia. Em 2013 eu engravidei, tive o Samuel. Samuel nasceu quase com 8 meses e ficou 4 meses no hospital. Ele nasceu com um tipo de nanismo que não é compatível com a vida. O tórax e o pulmão não se desenvolve. Se chama nanismo tanatofórico, que existe 400 tipos de nanismo. Certo. E entre um desses existe o tanatofórico. E aí é onde o Samuel nasceu e veio a falecer com 4 meses. Ele lutou, hein? Muito, né? E foi um baque muito grande, porque eu falei pro Marcos, quando a gente tem a nossa vida estabilizada, nosso carro, nosso trabalho, nossa casa, a gente vai ter um filho. Então eu sempre tive Planejou. um sonho, eu sempre planejei, eu tive sempre um sonho de ser mãe, sempre quis isso, sempre planejei. Eu parei a minha vida, parei de tomar remédio para ter o meu filho. Parei a minha vida para ter meu filho. Eu tenho minha casa, tenho um carro, o Marcos estava muito estável no trabalho, falei, agora é o momento. E aonde Samuel veio com esse problema. Na gravidez não apareceu nada, só apareceu que ele ia ser pequeno e não teve problema nenhum. Aí, porém, ele nasceu, teve Com esse tipo de com nanismo. esse tipo de nanismo e veio a falecer. Ficamos muito tristes, chateados, revoltados com a vida, todos os sentimentos que eu acho que você possa imaginar, a gente teve um pouco mais, mas com a nossa fé em Deus, em família, amigos, conseguimos se reerguer. O nosso casamento mudou, a minha vida em questão de ver a vida, ver o ser humano. Antes eu não gostava de criança, antes eu não era uma pessoa muito carinhosa, sabe? Eu acho que muda depois que você perde ou depois que você tem um baque na sua vida, tanto de doença quanto luto, tudo. Ou você muda ou você piora. Sim. E a gente mudou, sabe? Hoje eu tenho um carinho enorme pelo ser humano, pela mulher, Pela vida. pela vida, por uma pessoa grávida, por uma pessoa... Tanto que o Whindersson hoje, esses tempos aí. esses tempos, Semana passada. Semana passada. ele perdeu o bebê, eu A me gente- vi. Eu me vi. Eu falei pro Marcos assim, eu vi o que ele nasceu, eu orei, eu falei, Deus, A gente viu a situação dele. eu vivi a situação. E quando o Marcos acordou de manhã, eu falei, pô, o filho do Whindersson morreu. Eu chorei. Verdade. Porque eu vivi isso. Foi muito triste. Doeu mesmo. Foi muito. vocês, Doeu, né? eu senti a dor dele. Eu queria ir lá e abraçar ele e dizer, cara, olha, eu sei o que você tá passando. Porque só o que você passa, que a pessoa passou, tá passando pra sentir. Com essa exposição Com essa- enorme. é horrível. Uhum. Eu sei o que ele sentiu, ele e a esposa dele. Porque eu passei por isso. Eu fiz um reality da minha gravidez. Eu mostrei tudo, o quarto, filmaram o meu parto. E aí, depois de 4 meses, o meu filho veio a falecer. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma filha melhor, eu sou uma amiga melhor. E eu encaro a vida de outra forma. Então, assim, tudo está no controle de Deus, assim. O Marcos fala assim, vai ficar contando testemunho, vai ficar pregando, mas eu não sei falar da minha vida sem falar de Deus. Sim. Tá A certo. minha vida hoje ela é baseada na minha fé, no que eu creio. Então hoje eu só estou aqui hoje porque eu decidi deixar nas mãos de Deus e viver a minha vida e aceitar a vontade dele. Sim. Então hoje eu não sei se o Samuel tivesse vivido, se ele estaria bem, se ele estaria bom, eu não sei. Não entendo, sabe? Eu decidi Deixar nas mãos deixar dele. nas mãos de Deus. Em 2015, eu engravidei novamente da Ana Júlia e ela veio com o mesmo problema. Eu já sabia desde a gravidez, porém eu decidi manter ela. O médico perguntou para mim assim, você quer fazer aquele exame da amniotese, sabe, que tira o líquido para saber se vai ser igual o seu filho que faleceu? Eu falei, vai mudar alguma coisa? Não. Você vai querer tirar? Eu falei, não, jamais. Então, continuei e ela viveu 2 meses e faleceu também. Então, assim, eu já estava madura, já estava ciente, já sabia do que estava acontecendo. E eu tenho uma ligação com Deus, assim, muito forte. Quando o Samuel foi para ir embora, eu tive um sonho. E quando a Ana Júlia foi para ir embora, eu tive um sonho. E eu já sabia que ia acontecer. E fortaleceu muito o meu casamento, minha fé, a minha vida com a minha mãe, minha vida com a minha sogra, a minha vida em tudo. Amadureci, e tudo que eu vivi, eu servi de exemplo para muitas mulheres
que perderam seus filhos e não sabiam, não aceitaram. Então, Não sabia passar pela dor. não sabia né? passar pela Sim, a dor. Então, situação. tanto de filho quanto de mãe, de pai que você perde hoje, muitas pessoas me acompanham e sabem que queria ter essa força que eu tenho, queria ter essa fé que eu tenho. Hoje sem Deus eu não sou nada. Eu não vivo, quem vive em mim é Cristo. Então, hoje só estou aqui hoje, o meu casamento só está aqui hoje por causa de Deus, por causa da minha fé. Porque se eu não estivesse crendo e firme com Deus, eu acho que nem aqui, porque depois de 2 perdas, eu conheci casais no hospital, que depois que os filhos deles faleceram, que você não imagina que numa UTI neonatal tenha tantos bebês hoje em dia, agora, internado. Sim. E eu passei 2 meses, 4 meses no hospital e eu vi muitos casais se separando por conta do problema com o filho. Com o problema que o filho faleceu, o cara não aguentou e separou da mulher. Alguns abandonavam. Uns também, abandonaram lá, assinava assinavam um termo, contrato dizendo pro médico assim, olha, saia não, fora. não quero mais essa criança, ou se matavam, entendeu? Então, tipo assim, hoje Teve eu... casal que se jogou. Nossa, gente. Então, assim, É hoje... difícil, pô. Hoje, a minha história, ela é para servir de experiência para muita gente. Sim. Porque se eu venci, e se eu consegui, e se eu conquistei tudo que eu tenho conquistado hoje, muitas pessoas conseguem também.